Todos sabem que a origem da vida é composta de mistérios, hipóteses e descobertas. Envolvendo crenças, religiões e ciência, esse é um dos temas mais polêmicos sem respostas e que pautam os estudos dos grandes pesquisadores do mundo. A origem da vida na Terra continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Enquanto as religiões tentavam a explicar por meio de histórias da criação, a ciência levantou hipóteses de que a vida poderia ter se originado de moléculas inorgânicas ou vindo do espaço. Apesar de ainda não termos nenhuma resposta oficial, existem evidências em cada teoria que temos para explicar esse tema. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as teorias mais conhecidas sobre a origem da vida na Terra. Teoria da evolução. Quando falamos em evolução biológica, geralmente o primeiro nome que nos vem à mente é o de Charles Darwin. Entretanto, não podemos atribuir todos os méritos a ele, já que Alfred Wallace também havia percebido muitos dos aspectos que Darwin apontou em suas observações e que guardou basicamente em segredo por mais de 20 anos. Apenas quando Wallace enviou a Darwin seus manuscritos, devemos nos lembrar de que ele voltou da expedição bastante reconhecido como cientista. É que ele foi impulsionado a publicar as suas ideias. Seguindo o conselho de amigos, a teoria foi revelada com a autoria dos dois em 1858. O diferencial de Darwin era o conjunto de evidências e argumentos a favor da evolução que possuía. Esse fato, somado à sua posição de destaque no meio científico e à publicação do livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida, é o que faz com que, na maioria das vezes, apenas ele seja lembrado. Naquela época, os mecanismos de hereditariedade e mutação não eram conhecidos e, por isso, temos a teoria sintética da evolução como uma versão aprimorada desses princípios desenvolvidos por Darwin e Wallace. Em qualquer grupo de espécies, todos os indivíduos possuem ancestrais em comum, em algum momento da história evolutiva. Assim, são descendentes deles com modificações e resultam da seleção natural. Indivíduos da mesma espécie, mesmo que parentes próximos, possuem variações entre si, o que é resultado de mutações ou da reprodução sexuada. Algumas dessas variações são hereditárias, ou seja, podem ser transmitidas para a geração seguinte. A limitação na disponibilidade de recursos faz com que indivíduos de uma população lutem, direta ou indiretamente, por esses recursos e pela sua sobrevivência. Dessas variações, algumas podem ser vantajosas, permitindo que alguns, nesse cenário, destaquem-se e outros não. Esses últimos podem não sobreviver e tampouco reproduzir-se. Aqueles que sobrevivem, os mais aptos, podem transmitir à prole a característica que permitiu sua vitória, caso seja hereditária. Esse processo, denominado de seleção natural, resulta na adaptação de determinados indivíduos ao ambiente e também no surgimento de novas espécies. Abiogênese versus biogênese. A origem da vida é uma questão que até hoje permanece em aberto. Entretanto, dentre as várias teorias já propostas, muitas já caíram em descrédito com a expansão do conhecimento científico. É o caso da teoria da geração espontânea, ou a biogênese, que por muito tempo foi a hipótese mais aceita. Segundo essa teoria, organismos podiam ser gerados espontaneamente a partir da matéria sem vida. No século XVII, acreditava-se que organismos vermiformes, encontrados em cadáveres, surgiam por transformação espontânea da carne em putrefação, ou seja, de acordo com a teoria da biogênese. Até que em 1668, o médico italiano Francesco Redi, não convencido com essa explicação, decidiu testar a hipótese de que tais organismos eram provenientes de ovos colocados por moscas. Redi colocou pedaços de carnes em frascos, deixando abertos e outros vedados com gaze. E como esperava, não demorou muito para que larvas surgissem nos frascos que permaneceram abertos. Já naqueles que permaneceram vedados, nos quais as moscas não puderam entrar, mesmo após dias, nenhum verme surgiu. Os experimentos de Redi fizeram a teoria da biogênese perder bastante credibilidade. Mas ela voltou a ser evocada para explicar a origem dos micro-organismos, descobertos por volta do século XVII por Anthony van Leeuwenhoek. Para testar a hipótese da biogênese nos micro-organismos, em 1745, o naturalista inglês John Needham fez o seguinte experimento. Separou um caldo nutritivo em vários frascos e os ferveu por 30 minutos, fechando imediatamente com rolhas de cortiça. Passados alguns dias, os frascos foram tomados por micro-organismos e Needham assumiu que a única explicação plausível era a geração espontânea, já que a fervura deveria eliminar qualquer organismo pré-existente no caldo, e a rolha impediria a contaminação por qualquer ser vivo proveniente do meio externo.
Em 1770, o padre e pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani refez os experimentos de Needham, porém fechou alguns frascos com rolhas de cortiça, tal qual no experimento de Needham, e outros com uma vedação hermética. Após ferver os frascos por um longo período, micro-organismos surgiram apenas nos frascos fechados com rolhas, o que levou Spallanzani a concluir que o tempo de fervura ou a vedação usados no experimento de Needham não tinham sido suficientes para impedir a contaminação. A polêmica da biogênese em micro-organismos só teve fim na década de 1860, quando a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem conseguisse realizar um experimento definitivo sobre o assunto. Motivado pelo prêmio, o pesquisador francês Louis Pasteur elaborou um experimento similar ao de Needham e Spallanzani, mas utilizou frascos com gargalos em forma de pescoço de cisne, que permitiam a entrada de ar, mas retinham partículas em suspensão nas paredes de seus gargalos curvos. Mesmo em contato direto com o ar, não surgiram micro-organismos em nenhum dos frascos de experimento de Pasteur. Ao quebrar o gargalo de alguns dos frascos, no entanto, os caldos foram tomados por micro-organismos em poucos dias. Assim, Louis conseguiu finalmente demonstrar que os micro-organismos em caldos nutritivos não surgem por geração espontânea, mas através da contaminação pelo ambiente externo. Isso levou ao descrédito da biogênese pela forma como se acreditava inicialmente, e a biogênese se consolidou, ficando claro para os cientistas que os seres vivos podem surgir apenas de outros seres vivos pré-existentes. Entretanto, isso levou a uma nova questão: como então teria surgido o primeiro ser vivo? Criacionismo. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate, no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana, e implicitamente porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam dos restantes dos animais. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca a resposta para essa questão. Nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboraram uma versão própria da teoria criacionista. Criacionismo na mitologia grega. A mitologia grega atribui a origem do homem ao feito dos titãs, Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolver roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Criacionismo, cristianismo. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra. Também foi feito a partir do barro, e o homem teria ganho vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. O argumento criacionista é coerente com o que se observa nos fósseis encontrados na coluna geológica, e isso ninguém pode negar. Também diz que a criação deu origem a tipos básicos, espécies de seres vivos, e que eles evoluíram de forma mais ou menos limitada, diversificação de baixo nível ou microevolução. Os criacionistas não creem, no entanto, que todos os seres vivos descendam de um mesmo ancestral unicelular comum, pois é algo que por experimentação e observação não pode ser demonstrado. Cientes das limitações de seu modelo, os criacionistas procuram construir um cenário coerente entre a interpretação da narrativa bíblica, os fósseis e a coluna geológica. Os criacionistas entendem que, embora alguns aspectos do evolucionismo sejam fundamentados e úteis para a compreensão de muitos fenômenos naturais, há lacunas nesse modo de pensar. Por exemplo, o evolucionismo não consegue explicar a origem da vida por processos naturais a partir de matéria não viva. Também não explica a origem de informação genética de sistemas irredutivelmente complexos e nem o aumento de complexidade que teria acontecido nos organismos durante o processo evolutivo, ou seja, não consegue explicar a origem de novos órgãos, sistemas de órgãos e novos planos corporais que surgem sem formas ancestrais bem definidas. O criacionismo bíblico, embora seja filosoficamente embasado no teísmo bíblico, pode ter suas premissas científicas discutidas no contexto científico. Para reforçar sua ideia, os criacionistas falam também sobre os criadores do método científico, como os cientistas do quilate de Copérnico, Galileu e Newton, que não viam contradição entre a ciência experimental e a religião bíblica. Portanto, os criacionistas de hoje se consideram em boa companhia. Até os dias de hoje não se chegou a um consenso sobre a origem da vida na Terra, e nem foram encontradas formas de vida em outros planetas, sendo um tema polêmico e inacabado. A origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Mas e você?
Qual a sua opinião sobre este assunto? Em qual dessas explicações você acredita? Deixe pra gente a sua opinião aí sobre os comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera, aqui do Universo Curioso.